Esse é o que se chama suburito, não é um boquém, ele é mais pesado. Ele teria a ideia, em parte, de simular o peso de uma espada verdadeira, mas também ele tem o ponto importante de que, em muitos casos, ele pesa até mais que uma espada verdadeira. Para treino, ele se usa, em geral, para que as pessoas possam desenvolver uma sensação do movimento, mas talvez muito mais a sensação da parada no final do corte. Essa é uma dificuldade, né? Que muitas vezes a espada para e fica tremendo. Utilizar um que seja mais pesado, um boquém, um suburito que seja mais pesado, tem essa vantagem. Para pessoas mais jovens, ele tem a vantagem também que ele dá aquela sensação do dispêndio físico, da atividade física mais intensa, que pessoas mais jovens, e às vezes nem tão jovens assim, têm necessidade de sentir. Normalmente, segura-se com a mão esquerda junto ao cabo e a mão direita logo à frente, um espaço de um punho mais ou menos. Algumas técnicas, segura-se as duas mãos juntas. Isso, no nosso caso aqui, não vai fazer tanta diferença para um treino simples, para um treino com não tanta complexidade. Aqui o objetivo é só pegar alguma base do movimento. Então, pode-se nesse tipo de treino, se você vai segurar com uma das mãos, segura-se sempre um pouco acima. Se você quer exigir mais, um pouco abaixo. Né? Tanto faz, um pouco acima ou um pouco abaixo. Para nós aqui, no sentido de iniciar, nós começamos nessa posição. Nós vamos eventualmente inverter a pegada, porque o objetivo aqui não é simular o corte da espada. O objetivo aqui é treinar você, corpo, a saber movimentar e ter familiaridade com os movimentos básicos. Então, segure. Os 3 dedos que realmente apoiam são esses 3 dedos mais o dedão. Por que existe esse tipo de apoio? Porque, a termo geral, quando eu ergo a espada, eu não ergo pelo meio da dobra do cotovelo. Quando eu ergo a espada, a sensação é que a mão direita serve como uma alavanca e a mão esquerda ela empurra a ponta do cabo, criando uma ideia de alavanca que facilita erguer a espada, mesmo espadas mais pesadas. O segundo ponto é que, então, quando eu vou erguer, eu crio esse movimento, eu empurro o cabo para cima. Empurro o cabo para cima. Nesse aspecto, o segundo ponto seria, eu não devo apertar a espada com muita pressão, porque senão eu perco a sensação de estar construindo uma alavanca eficiente. Porque quando eu empurro o cabo para cima e eu tenho a mão direita como ponto de apoio, eu tenho que sentir mover essa ponta, a outra ponta do cabo. Então eu empurro, eu estou empurrando ela, nesse caso eu estou empurrando ela para baixo, para frente, para cima. Aí eu vou ter sempre a sensação de como se eu estivesse equilibrando um cabo de vassoura, controlar a ponta da espada, a ponta do boquém, do suburito, nesse caso. O segundo ponto de utilização desses dedos é que quando eu empurro, eu não ergo todos os dedos, eu ergueria mais esses. Muita gente vai erguer todos os dedos aqui, mas isso cria uma certa instabilidade, né? Uma certa estabilidade. Mas como é uma ideia de treino simples, também não é uma grande questão. Seria interessante que conseguisse sem abrir as mãos também. Mas numa ideia de condicionamento talvez seja difícil. Então, pode fazer esse movimento. Esse movimento. Então eu estou empurrando e com esse empurrar eu controlo a ponta. Quando eu sinto que a ponta vai querer cair para trás, eu empurrei e chega um momento que ela quer cair, aí eu já passei. Estou querendo passar do ponto de elevar a espada.
A espada, ela deveria ser elevada até um ponto em que ela ainda, a minha sensação é que eu não estou segurando com os dedos. Então eu subo e quando ela quer, eu sinto que ela vai começar a querer cair, ou seja, chegou no ápice do movimento, eu fecho a mão a partir do mindinho. Se eu estiver com a mão já fechada, é a partir do mindinho também, mas a ideia do monte seria essa aqui. Então o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma outra alavanca, né? Eu crio esse disparo. O mindinho, quando desce, ele dispara a espada, a alavanca. E uma vez mais, não é disparar o braço direito, é disparar a ponta da espada. Esse é o mecanismo básico, né? Então, mesmo que eu faça com a mão oposta, então eu empurro, eu empurro. E quando eu vou descer, eu disparo o movimento. Eu trago os dedos e disparo o movimento, como se fosse um gatilho, para descer. O importante aqui é os punhos não quebrarem, sabe? Não ficar fazendo esse tipo de movimento com os punhos. Cotovelo move muito pouco. Cotovelo, quando ele vai fazer o movimento, ele não fica flexionando. Cotovelo, basicamente, ele mantém a mesma posição para que você possa sustentar de maneira eficiente a ideia da condução da energia, de todo o mecanismo da estrutura, tronco, pernas, cabeça, pescoço, possa ser comunicada essa ação de força para a espada. Então seria mais ou menos assim. Se eu estou com a mão à esquerda embaixo, como seria o tradicional, eu empurro e desço. Empurro, fecho a mão e desço. A hora que eu desço, quem para a espada é a mão direita. Não é a mão esquerda que faz força para parar, é a mão. Então a espada está caindo e a mão direita para ela. A mão direita para também com um leve movimento. Isso é um processo de condicionar a ação. Esses leves movimentos, para condicionar a ação da espada, então tira a ideia de fazer um esforço no braço. Então eu não preciso fazer um esforço no braço para acelerar a espada. O que eu preciso é fazer o controle da ponta da espada no momento. Então não é um machado, é mais esse movimento de alavancar. Então eu trago a espada e não deixo a espada aqui com a força do braço. É muito mais o peso da espada. Nesse caso, o Suborito é muito eficiente nisso. Ele não fica, por ter um peso maior, dá para controlar essa ação de uma maneira eficiente. Essa ação de alavanca. As ideias, tem que se lembrar que a ideia mecânica é fundamental no uso de uma espada, de uma faca, para que você consiga fazer um corte eficiente. Como exercício fitness, por exemplo, se você quiser fazer, ele acaba tendo outras relações. Mesmo que você use para treinar a mão direita atrás, para você treinar os dois braços, as duas ações de força, a lateralidade de uma maneira eficiente, continua a mesma ação. Então a espada está caindo, disparei o movimento pelos dedos e eu seguro. Mas não seguro apertando, seria muito mais uma coisa como simplesmente o meu dedo vai embaixo. E não seguro para parar. Então a espada está caindo e eu apoio com os dedos. Está caindo, eu apoio com os dedos. Por favor, não empurre com a mão. Não empurre com a mão direita. A mão que está mais à frente, ela não empurra a espada. Ela serve como esse ponto de referência. Só que ela acompanha. 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 Então, acompanha. E quando chega ao final, eu apoio. Esse seria o exercício básico, ou o conceito básico de se usar a espada na relação com mão-braços, ou com o uso do Suborito, que seria um meio de você conseguir trabalhar de uma maneira mais eficiente e interessante, acostumar-se com o peso e mesmo, como eu disse, para pessoas que gostariam de trabalhar uma ação física, muscular mais intensa, acaba dando esse tipo de possibilidade de resposta de ganho.